Sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Isso Síndico, o único podcast do interior do estado do Rio de Janeiro que veio para falar de uma forma divertida, direta, sobre os diversos assuntos desse tenso e encantador universo condominial. Se você acha que só o seu condomínio tem problema, aqui você vai descobrir que não. Vem com a gente. E hoje a gente trouxe para conversar a Analice, né, que é a psicóloga, e nós trouxemos o advogado Jean Felipe, advogado criminalista, porque o universo condominial, ele envolve muitos conflitos, né, pela falta de senso de coletividade, ou até mesmo conflitos por conta de violência doméstica, violência contra o idoso, e também, ultimamente, infelizmente, muito recorrente a violência contra o síndico, contra porteiros, né, que as pessoas acabam descontando suas frustrações, suas raivas nesses profissionais. E, juntamente, para debater sobre isso, a psicóloga Analice fala como a gente pode exercitar nossa inteligência emocional para tentar minimizar ou até mesmo evitar esses conflitos. Então, vou conversar, Analice, o que você acha que a gente pode fazer, que é um exercício diário, essa questão da inteligência emocional. Sim. Não é uma coisa que a gente adquire, que a gente realmente tem hora que às vezes fica com a raiva tão intensa que a gente quer explodir. A gente não pode negar as emoções, né? Sim. E às vezes as pessoas acabam agindo de forma muito impulsiva e reativa. Pela impulsividade, ela está sendo reativa, né? Não analisa a situação, não para ver que contexto eu também vou me colocar. E a partir dali, eu vou assim, não, isso aqui é o mais sensato. E principalmente por ser do coletivo, né? Eu não vou colocar só o que a mim vai ser melhor, o que para mim vai ser coerente. Eu tenho que pensar na coerência do todo. E dentro de condomínios, eu moro também, faço parte de né, dessa coletividade. E eu tenho que tomar conta do que está dentro do meu espaço. Fora quais são as regras, né? E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com regras, normas, e querem sempre colocar acima as vontades delas. E justificar o erro do outro para justificar o dela. Exatamente. Né? Mas fulano fez, né? E tentando apaziguar o dela, né? E essa falta de empatia, né? E quando a gente vai falar sobre inteligência emocional, é você agir de forma inteligente frente às suas emoções. Sim. Né? E não ser tão reativa, ter tão impulsivo, ter ela. Controle sobre ele, né? Sobre aquela emoção que está chegando ali, meu Deus, está subindo aquela raiva, o que eu faço com essa raiva? Eu vou descontar de imediato, levantar a voz. Passa isso pelo menos 4 vezes ao dia. No mínimo. No mínimo 4 vezes ao dia. No mínimo. Eu já presenciei trocas quase que físicas de síndico e condômino ali. Eu falei, nossa, calma aí, vamos separar aqui. Aí entra a pessoa, né? Sim. Foi na época que eu fui até subsíndica, então presenciei isso. Então você tem um pouquinho dessa experiência. Aí chamei... a parte administrativa, sim. sentir o calor da emoção de ser síndico, subsíndico, né? Sim, entendo essa parte também. Vivenciei isso, né? E o quão é importante a gente poder, naquela hora, não ceder àquela energia do outro, aquela tempestividade do outro, né? Que ele está totalmente agressivo. Não, deixa eu minimizar. Olha só, vamos dar um tempinho, depois a gente conversa. Vamos analisar, ver cada ponto. Eu costumo falar que todos têm sua razão, né? Mas a gente tem que chegar no denominador comum. Jean, e você, enquanto advogado criminalista, já presenciou, assim, certamente casos e casos, né? A respeito de condomínio, né? Não só em termos de, acredito que de violência, eu acho que o foco maior nesses últimos tempos, violência doméstica. Bom, primeiramente, né, queria te agradecer, Juliana, pelo convite, é um prazer. Eu que agradeço, né, a presença de vocês aqui hoje. Iniciar esse podcast, primeiro episódio. Isso, primeiro episódio. Prazer participar, conte sempre comigo, tá? Isso é o primeiro, se Deus quiser, de muitos. Com certeza. Então, eu, particularmente, lá no nosso escritório, nós observamos um crescimento muito grande durante a pandemia nos casos de violência doméstica. Não só contra a mulher, mas também contra idosos, contra crianças, contra deficientes. Né? Nós percebemos que até o Estado mesmo, né, se viu numa obrigação de tentar cessar isso de alguma forma, criando leis estaduais,
né, obrigando os condomínios, os condôminos ali a terem maior entendimento, né, da gravidade desse crime que é, e de os síndicos também terem essa responsabilidade. Se adequar a essa nova realidade, exatamente, né? Porque na pandemia a quantidade de teve ocorrência teve um boom, porque todo mundo preso dentro de casa, não podia sair, né? Aí entra a questão emocional, né? A razão, a emoção, às vezes a emoção, muitas das vezes, ela se sobrepõe sobre a razão. E as questões já internas existentes ali, Isso, né? Exatamente. E a decorrência de crimes violentos ali, violência doméstica, familiar, né, aumentaram bastante. E o Estado se viu nessa obrigação de tomar alguma atitude em relação a esses fatos, né? E quais são os lugares que mais residem pessoas? São dentro dos condomínios. Sejam eles em qual localidade for, né? E parte dos síndicos, né, organizar aqueles condôminos ali, aquelas pessoas que residem naquele local. Sim. Então, o síndico, desde então, ele passou a ter obrigação muito mais participativa nos condomínios, né? Qual seja, tomou conhecimento de que naquela residência, naquele apartamento, naquela casa, está ocorrendo uma violência que seja ali contra quem for, né? Obviamente que se enquadra nessa lei que a proteção ela é bem maior. Se tem uma mulher sendo agredida, um idoso, uma criança, um deficiente, o condomínio o síndico ele tem a obrigação de acho que é lei ultimamente, né? Sim, tem a obrigação de entrar em contato com a polícia e avisar, sob pena de ter o seu cargo ali destituído, podendo ser afastado daquele cargo, né, de síndico e ser ainda penalizado com valores altíssimos, né? E porque caracteriza o que? Omissão, né? Sim, pode ser. Caracteriza, pode se considerar a omissão. Sim. Pode ser que sim, porque se ela de certa forma, ele é responsável... Representante legal do condomínio, né? Exatamente. Isso também é quando ela é acionada, né? O síndico é acionado. Porque às vezes são casos isolados que não são compartilhados. Não necessariamente, porque às vezes o vizinho tomou conhecimento e entrou em contato. Com a portaria. Porque a maioria das vezes é assim. A maioria das vezes, às vezes a pessoa que está sendo agredida, ela não tem a oportunidade de sair daquele meio ali do agressor para pedir ajuda. Aí entra em contato com a portaria, que entra em contato ou com o síndico ou com algum zelador que mora no condomínio. Alguém da parte administrativa. Eu já vivenciei isso também. Uma moradora vizinha, né? Segundo abaixo do meu, foi para a janela e era corriqueiro. Aí foi para a janela e gritou socorro. Eu não, agora... vou chamar, tal. Aí foi até uma dificuldade também nesse atendimento. Vamos deixar esse alerta aqui, né? Quem atende do outro lado, onde a gente quer realmente... ter um preparo para poder conduzir a situação. Né? Então, naquele momento, até a minha condução... eu queria uma autorização para entrar no condomínio, mas eu sou uma proprietária, então eu autorizo a entrar. Sim. Né? Então aí foi conduzido, foram lá realmente. Não sei se chegou ao síndico na época, eu também não procurei, que é algo mais do casal, né? Sim. Mas a gente não pode ser omisso, acho que isso também é muito importante. Eu acho que a gente não pode ser omisso, se é com uma criança, se é, né, aquele trânsito também que ocorre dentro dos condomínios, os carros passando criança para lá e para cá. Isso aí é um problema, eu acho que em todos, né? Sem criança, de férias, então que acabou agora há pouquíssimo tempo, porque o adulto acha que o condomínio, ele é responsável por aquela... grande, né? Os multifamiliares, o zelador olha, administrativo olha. Não, eu tenho um trechozinho do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não salvo engano, é o artigo 22, que fala que e aí eu posto bem em letras garrafais nos grupos, responsabilidade do menor é do responsável pai, mãe, avó, de quem tem a tutela. Ou condomínio, qualquer coisa que aconteça, não é porque o tal a culpa é do síndico, a culpa é do condomínio. Tudo recai sobre o condomínio. Fora as reuniões de condomínio, né? Os problemas que acontecem ali. Ali são bem, na maioria dos casos, bem acaloradas, né? Bem enérgico, bem enérgico, né? O pessoal vai com bastante, assim, um pouco, porque a maioria dos condôminos, eles são muito ativos em grupo de WhatsApp. Por exemplo, eu acabei de ter uma assembleia agora ordinária, né, de eleição, de prestação de contas. O condomínio tem 448 unidades, ou seja, 448 representantes. Só foram 20.
Só foram 20 pessoas. Aí, e contemplava o aumento da taxa. E aí os 20, e aí foi explicado, entendido e aprovado o aumento da taxa. Se você não participa, você não pode reclamar depois. Aí, não, mas no dia seguinte, o meu privado, meu Deus, tinha ofensa, assim, porque eu não tinha direito de aumentar o condomínio, porque, enfim, eu falei, mas você pôde ir? Não, porque eu tava trabalhando. Eu falei, a próxima eu vou colocar, então, 00:30. Mas sabe qual vai ser a desculpa? Eu não posso porque eu peguei no sono. Ou seja, ninguém nunca pode vai colocar poder. o representante, né? Tem a opção pra poder, de se pra colocar. poder responder pra essa pessoa. Na ausência dela, ela vai titular. Exatamente. Então, com procuração, acredito que seja assim ainda, né? Com procuração, sim, pessoa reconhecida, tudo direitinho. E assim, se a gente coloca mais cedo, não pode porque trabalhando. Se coloca mais tarde, porque eu cheguei cansado e eu não vou poder ir. Se coloca dia de sábado, eu tenho uma festa do tiozinho e eu não vou poder ir. Ou seja, o condomínio, eles querem muito, mas eles não levam a sério o próprio condomínio que mora. Então, isso aí também é bem complicado. E aí, a gente está trazendo exatamente esse podcast para quê? Para a gente trazer assuntos relevantes, trazer conhecimento e, assim, abordar não só a área profissional, né, que é um psicólogo, um advogado criminalista, mas trazer condôminos, que está na outra ponta, trazer o zelador que está de frente, que eu costumo dizer que minha equipe é o meu termômetro quando eu não estou no condomínio. Sim. Né? A menina do administrativo, o zelador, as minhas ASGs, que eu falo que eu tenho uma equipe. Que eu não sou síndica, eu estou, mas eu dependo de uma equipe que me dá esse suporte, porque eu não tenho como estar o tempo todo, né, ali presencialmente. Eu costumo dizer que o síndico, às vezes, fora do condomínio, trabalha-se muito mais do que dentro, porque tem a parte burocrática de ir a banco, de ver documentação de prefeitura, aquela coisa toda. E não tem limite de horário, né? Ainda também de tem pouquíssimo tempo pra cá. É full time. Não, de pouquíssimo tempo. Não tem carga horária, não tem mais jornada. De pouquíssimo tempo pra cá, eu estou vamos dizer assim, me policiando em relação a isso. Perfeito. Porque a gente acaba também, porque a gente tem família, a gente tem filho, e isso acaba... Cachorro latiu de madrugada, quer te ligar na hora, né? Não, eu vou contar até rapidinho que uma história interessante, fugindo um pouco do contexto. O meu telefone, 1:30 da manhã, toca insistentemente. Mas não tinha nenhum, né, quando está acontecendo um problema, o grupo já está bombando, o Honda ligou, a portaria, não tinha nada no meu telefone, só esse morador ligando. Eu liguei pro Honda, eu falei, boa noite, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, dona Juliana, não tem nada não. Eu falei, não, porque fulano tá me ligando. Dona Juliana, quando ele esteve aqui umas 11 horas, ele alegou que a moto dele foi furtada dentro do condomínio. Mas ele estava muito tranquilo, muito sereno. Aí ele queria que alguém visse as câmeras naquele exato momento. Falei, não, ele pode solicitar, mas no momento oportuno as câmeras serão vistas. Imediatamente o porteiro assumiu o plantão às 7 da manhã do dia seguinte. O morador que relatou o furto saiu com a moto, voltou a pé. Deve ter se dado conta, 11 horas, que a moto não estava na vaga. Não sei se ele tinha tomado uma Coca-Cola assim meio... Isso que eu ia falar, alterada. Uma Coca-Cola especial. E... quando ele se deu conta, e eu sei que horas depois dele, insistentemente, que eu não atendi, o Honda me falou que ele saiu de Uber e voltou empurrando a moto. Então a moto furtada foi encontrada pelo próprio. Então, assim... Furtado por ele mesmo. Pois é, e aí foi onde eu expliquei a ele, né? Eu falei, olha só, furto é prática de crime, então crime é com a polícia. Quando acontecer isso, né, de você perceber, você procura a polícia, faz um boletim de ocorrência, que nós, enquanto administração, no dia seguinte, no momento oportuno, em horário oportuno, a gente vai fornecer imagem, entender o que aconteceu, porque de madrugada eu nada poderia fazer para recuperar a sua moto, porque eu não sou polícia, eu não tenho poder de polícia. Entendeu? Exato. Mas enfim, tira o sono até a gente voltar a dormir. É uma situação estressante. É uma perturbação do sossego, vamos dizer assim. Então, assim, morar em condomínio é uma questão muito complicada. Mas não sei se é uma questão de vocês, do que vocês dois acham. Eu acho também boa parte dos conflitos, eu acho também que é gerado pela falta do senso de coletividade. Sim, você mora em condomínio? Moro. Você já teve alguma experiência assim? Sim, eu negativa não, mas já presenciei algumas situações, né, de condomínio, assim, essa semana mesmo, da forma, né, de falar. As pessoas acham que
que estão num dia ruim ou porque brigou com sei lá, com quem Que o outro seja, tem que pode falar contra a pessoa de qualquer forma. Se a condomínio tem normas a serem seguidas, né? Acho que teve recentemente uma senhora que quis deixar a chave na portaria lá do prédio e o porteiro falou que não podia, que era a norma, enfim, não poderia. Ela poderia tranquilamente deixar no caninho dela, onde fosse. E ela começou a gritar com ele, que ela pagava o salário dele, esculachar o cara, sabe? Agredi-lo verbalmente, gravemente, ao ponto de pessoas que estavam no local ali terem que se meter, né, para cessar aquela poderia ter cada um possível processo. E poderia, faltava, acho que até pouco, de repente, para ir para uma agressão física, né? Então, acho que até o próprio porteiro ali, coitado, muitas das vezes ele é a pessoa que está na linha de frente. Ele é o para-raio. É ele que repassa tudo aquilo ali. Então, eu acho que são pessoas que precisam ter um acompanhamento psicológico, até às vezes fornecido pelo próprio condomínio ali, para conseguir, às vezes, né, evitar ou diminuir essas questões, para que não vá, né, judicializar, que não precise ir para uma delegacia. Acho que ninguém quer perder dia em delegacia e fazer um registro de ocorrência. Ou até mesmo noite, né? Sim. Ou até que geralmente essas coisas, parece que ou é final de semana, ou é noite. O outro episódio, eu tive um morador que também estava meio surtado, pegou um extintor de incêndio, era meia-noite, tacou no carro do outro morador. Me veio uma situação, não sei se você lembra, aqui na nossa região também, a questão de um cachorro que estava sendo maltratado, que passaram na rua e viram, divulgaram vídeo. Próximo do Álvaro Alvim. Isso, divulgaram vídeo e tudo mais, sim, total. Sim. As pessoas já, antes de entender o que tinha acontecido, já estavam... Já foi pra mídia, já tinham definido que a pessoa já estava... que aquela mulher já estava maltratando o animal, ou aquela pessoa que estava lá, enfim, antes de apurar. Então, né, a necessidade de um entendimento, de uma psicóloga, às vezes, para entender e conversar ali, né? Sim, e falo ainda que condomínio é uma empresa, né? Sim. Tem CNPJ em tudo. Inclusive, tem CNPJ. Tem CNPJ, né? Então, até quem assume, porque às vezes vem aquela para se candidatar, vem qualquer pessoa que nunca liderou ninguém, equipe nenhuma, não sabe o que é gerir pessoas, né? Não tem esse preparo, né? E tá ali gerindo não só documentos, gerindo uma equipe de trabalho, como você falou, você tem sua equipe lá, e são várias pessoas, né? Com várias personalidades ali reunidas. E agregar tudo num único objetivo. Tentar agregar cada um, porque cada um tem seu jeito, cada um tem seu gênio. E agregar isso. Liderança e gestão, acho que são princípios que a pessoa tem que ter fortes. Tem que ter. Características ali boas, porque faz toda a diferença. Muito, porque ele vai lidar com os problemas, não só do condomínio, mas da própria equipe. Sim, você não entendeu o porquê da equipe que faltou hoje? Aí vem uma reta, não sei o quê. E eu, quanto morador, não limparam o meu bloco hoje e tal, o que vai fazer? Aí já vem cheio de armas sem entender antes. Sim. Né, que falou, às vezes a gente está tão preocupado em registrar, não, calma aí, a pessoa passando mal aqui, não sei o que. Depois que eu vou ver, você tá precisando de ajuda. Primeiro vamos filmar. Então, chegar. Pô, eu quanto morador, olha só, síndico, aqui não está bem limpo, conversa com a sua equipe. Não, tem gente que já vem estourado. Fazendo uma cobrança, porque eu pago... Olha, tem outra. Às vezes pago o seu salário. Eu pago o condomínio e às vezes nem tá em dia. E quer encher a boca para falar que tá em dia. Mas eu pago isso aqui, eu quero tal, que é prometido, enfim. Né? E as pessoas deixam... Poxa, se na minha vida... Né? Eu erro. Por que o síndico não vai errar? Ser humano também. Porque o ser humano é passível, né? Né? A gente faz tentando acertar, mas que no caminho pode acontecer os erros, é natural. Qualquer um de nós aqui, inclusive qualquer profissão. Juliana, você não acredita, te fiz a pergunta até antes de começar o programa aqui, você não acredita que de repente uma mediação, né, em cada condomínio, ter pessoas responsáveis por fazer essa mediação com os problemas que acontecem, não resolveria muitos desses conflitos? Mas aí, eu acho muito interessante, mas aí dependeria porque passaria pelo condomínio arcar com essa despesa. Aí o conselho tem que entender que isso se faz necessário para o conselho. Eu acredito que na maioria dos casos, para que o problema não é nosso, cada um que resolva os seus. Sim. Então, assim, eu acho que não por conta disso, pela despesa, o condomínio teria que suportar. Né? E não, isso não é prioridade, embora eu acho que não é prioridade, mas eu acho que é necessário, até para a gente ter uma convivência mais harmoniosa. Sim.
Eu acho que Você falou questão de censo, né? A pessoa tem um censo, e aí eu fiz um pedido ontem. É lógico, não ia chegar hoje esse pedido, né? Não sei nem de onde está vindo. E aí eu recebo a mensagem do condomínio: ó, chegou essa encomenda para você. Aí tá, o meu apartamento, no meu bloco é apartamento. Só não está no meu nome. Aí eu falei assim: só faz uma gentileza, confere o nome, porque às vezes digitaram o nome do apartamento errado ou o bloco errado, vê se tem esse nome aí na listagem de morador. Eu estou esperando sim, mas não chegaria hoje. Adoraria. Aí ele prontamente também me respondeu, né, a portaria. Não, a gente vai verificar aqui que pode ter sido um erro mesmo, né? Será que se fosse, né? Aí vem a questão que a gente lida, são índoles, várias índoles que a gente tem. Sim. Poderia pegar aquilo ali, ficar quietinha na minha, né? Lógico que existe os registros, estou registrando aqui, foi entregue. E eu acho que é isso que eu falo sempre muito com o pessoal do administrativo, o pessoal da portaria. A gente tem que se utilizar de meios para respaldar vocês, sim, enquanto colaboradores. Porque a gente teve, você falando em encomenda, a gente teve um morador que chegou a encomenda dela, o Honda, eu não sei por que ele não pediu para ele não assinar o protocolo da encomenda, só entregou, ou não estava protocolado e ele entregou. O morador, que para mim usou de má fé, no dia seguinte voltou à administração, minha encomenda disse que está entregue, mas ninguém achou aqui. Só que toda encomenda que é deixada na portaria para ser levada para a administração, eles tiram foto e colocam no grupo interno que a gente tem. E a menina do administrativo caçou e identificou que a encomenda tinha sido entregue. Exato. Porque tinha uma foto. Então, assim, eu sempre falo para a gente tem que ser criterioso, mas com o intuito não só de respaldar o condômino, mas principalmente vocês, enquanto colaboradores que estão na ponta, e serão sempre os culpados. Sim. Porque o condômino sempre vai arrumar alguém para botar a culpa. Pode ver que foi fulano, pode ver que foi cicrano. Então, assim, tentar também fazer essa questão de diminuir para respaldar também tanto a parte do condômino quanto a parte dos colaboradores. Sim, sim. E, infelizmente, a gente, como ela falou anteriormente, índole é uma questão muito pessoal, a gente não sabe o que o outro está disposto a fazer. Até por isso é interessante também as câmeras, né, estarem funcionando, por exemplo. Investimento de câmera. Isso aí eu vejo muito no meu caso, por exemplo. Aconteceu um fato criminoso, aí nós vamos até o local, né, pedimos a gravação de câmera. Muitos lugares falaram, só vou dar com um boletim de ocorrência, solicitação. A delegacia pedindo aqui, tudo mais. Mas aí se tem aquela pessoa ali, né, aí eu atendimento do advogado, né, posso estar errado, mas acredito que não. Mas se tem uma pessoa ali que foi vítima de um crime, aí eu botar a violência doméstica, por exemplo, e ela quer aquela câmera dela, a imagem dela. Contribuir com o registro, de pegar e levar, eu acho que eu não vejo problema nenhum quando contribuir com isso. Não ter que esperar o registro da delegacia oficiar, porque o que eu vejo acontecer muitas das vezes, ela só fica gravada por um certo período de tempo. Aí quando vai, porque aquele registro ele demora, aí quando vai oficiar para pedir... Já perdeu. A gente tem muita ocorrência de pedir. Nós já tivemos furto, né, dentro do condomínio, utilizando-se de pular um muro, de levar... Mas não são todos os condomínios, tá? Tem vários condomínios que fornecem tranquilamente. Eu geralmente tenho só um termo de responsabilidade que eu faço o condômino assinar para que aquela imagem que está sendo disponibilizada não seja compartilhada. Que caso seja, a responsabilidade foi de quem assinou o termo e disponibilizou. Perfeito. Né? Porque aí a gente também resguarda o condomínio, porque tem sempre um oportunista de plantão, eu vou processar o condomínio. Divulgou minha imagem ali. Divulgou sem minha autorização, então a gente prepara esse termo, pediu a imagem, assina o termo, a gente libera, né? E eu pelo menos os condomínios que eu estou à frente, porque hoje eu sou síndica de 2 condomínios multifamiliares, um com 384 unidades e outro com 448 unidades. Bem tranquilo, né? Super! Dorme beijo. Jamalaia. Sem medicamentos, tá bem? Total. Não, eu falo, meu medicamento, tem gente que precisa de Rivotril, tem gente que precisa de uma cervejinha pra relaxar, eu preciso de Coca-Cola. Me dê um copo de Coca-Cola, me deixa relax, eu resolvo qualquer problema. Mas assim,
pelo menos os que eu estou à frente, eu falo que câmera é investimento. Eu acabei de instalar agora, nesse de 440, mais 16 câmeras. Eu falo que é um Big Brother. Eu vejo todo mundo, eu quero ver todo mundo, e assim, e dá uma sensação de segurança. O seu trabalho... Honda também. Eu também tenho Honda. E dá também aos condôminos a segurança de que o trabalho está sendo desenvolvido em prol da segurança. Porque quem paga condomínio, ele quer ter retorno, ele não quer só pagar a dívida. Ah, não, porque tem dívida de água, porque tem dívida de... Sim, a gente tenta pagar, né? A gente tem a culpa dos... Mas não é por isso que a gente tem que engessar as melhorias do condomínio, porque a gente precisa valorizar quem paga. E quem paga quer ver qualquer tipo. Então, assim, eu sempre... condomínio iluminado é condomínio com menos problema e condomínio com câmera idem. Porque ali você sufoca quem está ali. Porque a gente sabe que a gente volta índole, colegas que acabam, principalmente nesses muito grandes, que tem muitos pontos cegos. Adolescentes, dão uns perdidos, nos Exatamente. cantinhos. Então, se a gente pode sufocar de alguma forma, é através de iluminação. Eu coloco, geralmente, refletor, né, até para ajudar nas câmeras, na hora de captar as imagens, que a iluminação ajuda muito. Acho que é primordial, principalmente nos maiores. Agora, falando um pouco mais, Juliana, sobre a questão de equipe, para você também conseguir gerir bem, né, esse síndico, também ter um bom equilíbrio na gestão dele, é a forma como ele lida com a equipe. Sim. Né? Se ele lidera bem, essa equipe também vai fazer uma boa gestão junto com ele. Se algum problema acontecer, eles vão saber lidar também. A liderança pelo exemplo. Sim. Né? Se eu sou o síndico que trato bem os condôminos, recebo bem, qualquer situação que acontecer na ausência do síndico, eles também vão saber lidar. Né? Pode estar alterado o que for aquele morador, mas ele vai saber lidar. Porque, meu líder, ele trata assim. Eu acho que, independente de ser síndico, eu acho ele no escritório dele, com a equipe dele, você... Isso é qualquer lugar, né? Qualquer lugar, mas assim, fundamental. é porque a sindicatura, em especial, a gente precisa de ter pessoas no lugar certo, com conhecimento. Porque, por exemplo, eu estou com um vazamento na área comum, o zelador precisa ter um mínimo de conhecimento, porque mesmo que eu não esteja, ele não precisa perder tempo me ligando. Ele já vai, quando ele me ligar, Juliana, aconteceu um vazamento e eu já tentei sanar, mas chama o bombeiro hidráulico, porque eu tentei ali segurar, mas vai precisar de um profissional para vir aqui e terminar de resolver. Então, é uma equipe que a gente ajusta para já ser proativa. No que eu moro, eu já estou na minha 5ª gestão. E com a minha equipe desde o meu primeiro mandato. Bacana. Eu acho que eu estou no caminho certo, né? Porque até Parabéns. agora a gente não teve baixa. Capacitado, Ótimo. com certeza. Graças a Deus. E até me deixou muito feliz que a gente teve muito problema com a última administradora, vários problemas que surgiram. E eles eram lotados nessa administradora que abriu falência, não pagou nenhum deles, não teve nada trabalhando, não receberam nada. E eu falei, olha, obrigatoriamente eu vou trocar de empresa, eu deixo vocês livres para, se quiserem seguir o caminho de vocês, eu desejo boa sorte, mas se vocês quiserem continuar caminhando comigo, eu dou um jeito que minha tratativa com a empresa, que quem quiser ficar, a empresa que entrar vai ter que absorver. Tá? E aí a gente trocou de empresa, né? A empresa ficou 6 meses, não se adaptou, porque era a primeira vez que eles estavam lidando com condomínio multifamiliar, não se adaptaram, rescindiram, e aí eu tive novamente trocar de empresa e fiz a mesma pergunta. É um desgaste. E é um desgaste, porque, tudo... É cada empresa estressante, e toda empresa tem um enquadramento de trabalho, tem um tipo de trabalho. E aí eles permaneceram. E aí quando teve a última eleição, nesse que eu moro, né? Eles falaram comigo, dona Juliana, olha, caso venha alguém e a senhora não ganhe, a gente prefere não continuar, tá? Então, qualquer pessoa que entrar, a gente vai pedir para sair. Falei, não, mas vocês precisam... Não, a gente conversou aqui entre a gente e a gente optou. Se a senhora continuar, ótimo, a gente continua.
mas caso venha alguém e entre outra pessoa, a gente prefere não continuar. Então, assim, isso me deixou orgulhosa, sabe? Demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente chama atenção, que a gente... Não é nem chamar atenção, é ajustar. Eu digo que alinhamento, né? Pra gente tentar conduzir, como eu te falei, no mesmo objetivo. Todo mundo ali precisa, eu preciso... Né, estar como síndica. São pessoas fiéis que acreditam no teu projeto ali, né? Exatamente. Eu acho que assim, literalmente veste a camisa, que eu falo comigo. Quem não está comigo, isso é uma máxima que eu falo com ele, quem não está comigo, está contra mim. Porque se eu caio, vocês caem. Essa é a ordem natural, porque quem entrar vai querer mudar tudo. Sim. Então, a vida de vocês vai ficar muito mais... complicado. E eu não sou de ficar vigiando que horas que você saiu pro almoço, que horas que voltou. Juliana, olha, hoje, sexta-feira, eu posso sair, eu não faço hora de almoço, eu posso sair 1 horinha mais cedo. Foca a produtividade. Então, porque eu sei que ele vai compensar lá na frente. Meu zelador ontem, a gente estava com problema de falta d'água, ele ficou até 8 horas da noite. Falei, fica tranquilo, eu vou pagar um Uber para você ir para casa, do meu bolso. Já deu 8 horas, ele mora lá em Guarulhos, era distante, o condomínio no Jockey. Eu vou pagar um Uber pra você ir. Aí eu falei, no dia seguinte, faz o seguinte, não precisa chegar 8 horas, você mora longe. Se chegando lá umas 9 horas, tá tranquilo, depois a gente vai asfaltar. Não, dona Joana, tamo junto, aqui Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. É isso, um dia eu preciso, mas eles também precisam. Sabe o que eu acho que Juliana, que eu percebo cada vez mais? Eu sou, mais que eu seja novo, tô com 2 anos só, mas assim, acho que a minha profissão vai ser analisar muitas pessoas. Sim. E a gente vê cada vez mais as empresas querendo só se aproveitarem dos funcionários o tempo inteiro. Sim, você então, vale o que você oferece. Quando vê alguém diferente, que a pessoa tem a oportunidade de continuar ali durante um tempo, sabe? De ter uma oportunidade de criar projetos familiares, de comprar uma casa, financiar e daqui a tantos anos, que seja, que sabe que é o vínculo, no que depender né, de você ali, você não vai sair no que depender dela também. Eu acho que é muito mais confortável para a pessoa, né, conhecer pessoas igual você assim, que sabe que vai cuidar, né, dos seus funcionários, porque é muito difícil você ter, não são funcionários especificamente seus, são condomínio, né, mas que a gente cria um vínculo. Sim, mas é você que está administrando de certa forma. Né? Então, se der problema, é você que vai dispensar. Né? E eu sempre falo, às vezes a gente faz alguma coisa e agradece, eu falei, gente, não é menos do que eu gostaria que fizesse por mim ou pela minha família, como eu estou te falando, aquilo que eu faço não é esperando nada em troca, é meu, é porque é questão de criação, de índole. Os valores, né? Do que a gente adquiriu até o que a gente aprendeu também. Né? Porque muita coisa a gente aprende, né? Porque a gente apanhou da vida ou porque a gente lá atrás aconteceu alguma coisa que te fez crescer de alguma forma. Então, assim, eu tenho essa máxima comigo. Quem não tá comigo está contra mim, então, assim, não tem por que permanecer. E eu deixo muito claro isso. Porque, assim, se não tá comigo, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho um feeling pra, sabe, quando eu começo, aquela pessoa que faz muita intriguinha, que ouve aqui, que traz pra cá, é um tipo de pessoa que não está legal para permanecer no grupo, porque gera o conflito, gera o tititi, e isso desagrega o grupo, e o grupo fica... Então, eu acho isso. Eu acho que nada que eu faça pelas minhas 2 equipes, tanto do Gaia quanto do Cassis, é menos do que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse no lugar deles. Agora, você falou grupo aí, lembro de grupo de WhatsApp, né? É padrão que de até as reações emocionais colocadas são mais explosivas. São também, que às vezes não tem coragem de falar pessoalmente, Nunca né? tem. Então ali marreta... Isso vai deixar de ser punido, tá? As pessoas acham que vai falar ali no virtual e tá tudo ok. Eles têm essa falsa impressão de que no WhatsApp pode tudo, na internet pode tudo. Pois tá aqui o advogado para falar o contrário. Inclusive, assim, a gente percebe cada dia mais os condomínios preocupados, não só com aquele advogado especialista no direito condominial, né? Mas o criminalista também ali, de ter um suporte na hora que tem um problema, o que a gente faz? A gente tem competência em relação a esse tipo de crime, que tem crimes que não competem com o condomínio realmente SBT, né? Sim. Agora, outros sim, como eu dei exemplo de alguns aqui, que o síndico ele pode até perder o cargo, né? Inclusive, Jean, eu soube recentemente que é obrigatório colocar nos halls de bloco, né, o número
de denúncia, né? Isso faz parte da lei contra a violência doméstica. Elevadores e tudo mais, tem que facilitar mesmo. Ouvidoria, assim, interna, não, coisa você demonstrar que assim, a lei ela tá ali e que todo cidadão tem não é um síndico, é todo o cidadão. Tem dever de participar. Se tomou conhecimento aqui ali naquele condomínio que está acontecendo uma agressão e tudo mais, tem que informar. A questão é, se informou o síndico não fez nada, ele pode ser punido por isso, ser afastado do cargo, tomar uma punição financeira também em relação a isso. Mas que o cidadão também, qualquer, seja ele quem for, todos nós pode também entrar. Devemos. Isso aí. Sim. É isso aí. Possivelmente pode ter sido na conferência condominial. Da palestra que eu dei lá. Isso, eu fiquei recentemente, porque eu também não sabia. Eu não sabia. Tem que botar no hall ali, tem que ser nos elevadores. Dar visibilidade. Portaria, dar visibilidade mesmo. Acho que não só isso, né? Acho que várias campanhas que a gente presencia aí, todo mês tem uma específica. Acho que os condomínios têm que promover a cidadania, a humanização. E não só violência doméstica, né? Porque a gente tem hoje também violência contra o animal, né? Maus tratos ao idoso. Né? Eu acho que dá essa visibilidade em toda e qualquer, né, visibilidade, esse tipo de violência. Acho que você deixando que as pessoas residem ali, de certa forma, elas mais cidadãs ali, elas vão entender um pouco mais sobre os direitos e deveres. As pessoas querem cobrar os direitos, mas elas não querem... Não sabem os seus deveres, ou não querem saber, ou não querem saber os seus deveres. Só venha nós, vosso reino, né? Exatamente. E essa palavra que você usou, Jean, é assim, essencial hoje em dia, né? A humanização. Sim. Você ter um tratamento mais humanizado, mais próximo, mais empático, né? É difícil você se colocar no lugar do outro, né? É que as pessoas falam, mas você não vai sentir o que o outro sente. Claro que não. A gente pode passar por uma mesma situação e a dor ser totalmente diferente, o sentir é diferente. Mas é você se colocar na situação. E o que você faria naquela situação? Né? Pessoas vão agir totalmente diferente também. Sim. Então, quando chega a um ápice de uma coisa mais calorosa, né? Às vezes é briga entre moradores, por conta de filhos, né? Menores que ficam soltos. E um batendo no outro. E sem controles, enfim. Às vezes os pais nem estão em casa. Né? Então é preciso a gente ter um pouco nos tratamentos, um pouco mais humanizado. Sim. Né? E colocar à frente, poxa, o que eu estou sentindo, será que tem a ver com isso que eu estou passando também agora aqui? Ou será que eu estou carregando algo que eu vivenciei lá no meu trabalho? Estou descontando nesse momento. Né? Às vezes numa portaria, às vezes demora um pouquinho para abrir, a portaria já está lá buzinando. Né? Você já vê as pessoas tão estressadas, carregando isso e transferindo isso para os outros. O outro. Então, o primeiro que encontra, vamos dizer assim. Psicólogo tá aqui para isso. Pois é. Marca a consulta. Não, eu vou fazer terapia, já vou agendar minha terapia com ela. Distribuir os cartõezinhos aí, mas é válido aquele olhar, né, para dentro. É o que eu falei, a gente não deve ser... Quando a gente faz, não é nada menos do que a gente gostaria que fizesse pela gente. Sim. Acho que esse que tem que ser, o olhar tem que ser esse. Mas às vezes você tá num nível tão hard. Isso, que você não se dá conta. Você não sabe nem o que você quer pra você. Olha o problema arrumado. Não se dá né? conta. Aí como que você vai exigir do outro? Exatamente. Que você não se dá? E a gente dá aquilo que tem. Exatamente. Né? A gente oferece só o que... Exato. Então é importante a gente, em situações coletivas que a gente está constantemente, no banco, onde a gente vê pessoas também muito estressadas, seja onde for. Né? E às vezes eu estou colocando a minha emoção com problemas outros naquela situação que não tem nada a ver. Sim. Aí a falta de uma regulação emocional, sim, né, interna, e eu estou distribuindo à vontade as minhas insatisfações. Pessoal, a gente já está terminando aqui nosso primeiro episódio de podcast, né? Gostaria mais uma vez agradecer a presença de vocês, se vocês pudessem fazer suas considerações finais, quiserem se apresentar, fiquem à vontade. E que tomara que, eu acho que vocês vão ser meus pés de coelho, que vai ser o primeiro de muitos. Eu agradeço esse convite. Né? Fiquei muito feliz também por você estar à frente, é uma amizadezinha de alguns aninhos. Não vamos falar em anos. Né? Mas fiquei muito feliz, aí você vê o quanto que a gente faz uma publicação, a gente divulga alguma coisa. Antes de vir para cá, contei com uma pessoa, e aí, como foi? Pode isso? Como que foi? Não, a gente vai gravar agora e tal. Então, assim,
sucesso, desejo, Obrigada. né? Porque levar informação é algo é tão fundamental para a gente hoje, munidos de informações e muitas são tão vazias, né? E trazer aqui conteúdos com embasamento e que possa fazer diferença mesmo para essas pessoas viverem melhor assiste, coletivamente. Né? Achei isso um projeto muito bacana mesmo, um incentivo maravilhoso. Porque hoje parabéns. Campos, por exemplo, nós temos aqui aproximadamente hoje 1.200 condomínios em Campos. Então nós temos um universo condominial hoje muito forte e por isso esse projeto, para a gente não só falar dos problemas, mas das soluções, para mostrar que os condomínios de médio e alto padrão têm os mesmos problemas que os mais, os médios têm os mesmos problemas e a gente trazer essa visibilidade mesmo. Eu particularmente adorei, te agradeço pelo convite mais uma vez. Eu acho que não tem forma melhor de terminar, como eu terminei falando da última vez daquele encontro que nós tivemos, né? Deixei de falar aqui durante o nosso encontro, mas uma reflexão para quem reside em condomínio, para quem administra condomínio, né? Que não se atentem só aos adultos, aos problemas, às brigas, aos problemas pessoais. Cuidem das nossas crianças, que são o futuro da nossa sociedade. Se atentem aos gestos. Nós moramos em condomínio, temos contatos tão próximo com crianças em áreas comuns e tudo mais, que às vezes a gente não consegue ter noção do que aquela criança está passando dentro de casa, muitos até sendo abusados sexualmente, né? Enfim, ter um olhar cuidadoso, humanizado com o próximo, com quem reside, ao seu vizinho. Eu acho que a vida ela é tão simples e a gente que complica. Falou tanto aqui de que cada um dá aquilo que tem. Eu acho que se você percebe que você tem pouco, procura acrescentar um pouco mais, se entregar. Nunca é demais. Todos os dias. Tem sempre alguém disposto a receber. Com certeza. Então, obrigado. Tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso, né? Um bate-papo com pessoas maravilhosas aqui, sobre a sua condução, que não tenho o que acrescentar, impecável. Parabéns. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Abraço.